Neste vídeo eu vou mostrar a diferença do crescimento das plantas na areia e no substrato. Plantei algumas sementes num copinho com areia e outras no substrato para ver qual que era a diferença. Vou desplantar essas plantas também para ver aqui a diferença no enraizamento. No desenvolvimento já dá para ver que não tem tanta diferença assim. E eu resolvi fazer esse vídeo porque muita gente acha que o próprio cultivo é o único cultivo que é certo. As pessoas dizem, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Eu acho que cultivo é teste. Você pega o material, testa com a planta e vê se dá certo ou não no seu cultivo. Uma coisa que apareceu aqui nessa planta, eu não sei exatamente o que é, ela como se tivesse estrangulado aqui a parte de baixo. Porém, ela continua se desenvolvendo normalmente. Isso aconteceu quando ela era bem pequenininha ainda. E uma coisa que eu notei também de diferença, que eu vou até mostrar daqui a pouco, é que independente do substrato que eu usei, algumas plantas se desenvolveram muito rápido e outras têm um desenvolvimento mais lento. Isso aconteceu tanto nas plantas, nas sementes que eu coloquei na areia, quanto nas que eu coloquei no substrato. Então acredito que isso seja por questões genéticas mesmo. A questão da adubação, elas estão recebendo a mesma adubação, a mesma quantidade de sol, coloquei elas no mesmo lugar. Então, essas diferenças de crescimento, eu acredito que seja por diferenças genéticas. Quando esse vídeo foi gravado, essas plantas estavam com 4 meses de idade. Então agora elas já passou um mês e pouco que eu gravei esse vídeo. Eu vou mostrar aqui também algumas plantas que tiveram um desenvolvimento mais lento, como essas duas aqui, ó. Tem uma na areia, essa da direita está no substrato mesmo assim, não se desenvolveu muito. Olha só como que elas estão. Vou colocar uma do lado da outra, duas que foram no substrato, para vocês verem a diferença que está entre uma e outra. Lembrando que isso aqui foi plantado no mesmo dia e foram sementes da mesma vagem, ok? E mesmo assim a gente encontra essa diferença no desenvolvimento. Eu vou mostrar aqui, ó, duas na areia. Uma que se desenvolveu mais e outra que não se desenvolveu tanto assim. De cara, olhando assim, eu acho que não tem tanta diferença no desenvolvimento. Você cultivando aí no substrato ou na areia. A diferença que eu vejo é que a areia é um pouquinho mais dura. Então pode ser, por exemplo, se você usar um recipiente maior, para uma planta mais desenvolvida, pode ser que a areia complique um pouquinho. Ó. A areia ela fica meio compactada. Não sei se isso a longo prazo seria bom, mas aqui no desenvolvimento de mudinhas eu não tive problemas. Não tive problemas com podridão na areia, também no substrato não, aí é só ter cuidado com a água, que a gente não tem esse tipo de problema. Mas eu já vejo aqui, ó, que tem raiz. O enraizamento aqui tá bom. Aqui no substrato, ó, dá para ver que também tem bastante raiz. Parece ter um pouquinho mais no substrato, mas por enquanto tudo ok. Agora vamos ver como é que está por dentro, Eu vou desplantar para a gente ver, comparar um com o outro. Vou desplantar aqui uma que estava na areia para a gente ver como que está a raiz. Ó, gente, dá para ver que a areia ela solta facinho aqui da raiz, ó, ela não gruda tanto. Não é areia grossa, lembrando, não é areia muito fina, talvez a areia fina tivesse dado algum problema. Tá aqui o desenvolvimento, para mim, satisfatório, ok? Raízes boas, raiz de alimentação, o caudex em desenvolvimento, raiz pivotante em desenvolvimento já ajudando o caudex. Para mim, por enquanto, a areia tá ok. Agora eu vou desplantar uma que estava no substrato. O que é que eu noto aqui de cara é que a quantidade de raízes na que está do substrato é um pouco maior, veja só. Eu noto que a que estava no substrato enraizou melhor, porém as raízes da que está na areia são mais grossas. Eu não sei em que isso vai influenciar no crescimento, mas eu vejo que as raízes do substrato estão mais abundantes, então por esse lado o substrato foi melhor. Porém as raízes da que estava plantada na areia são um pouco mais grossas, talvez pela resistência que a areia oferece. Então essa foi a experiência de plantar no substrato e na areia. Eu acho que se você não tiver o substrato, vai na areia mesmo, dá para cultivar sem problemas, ok? Mas se você tiver o substrato, vai no substrato mesmo, porque ter mais a raiz é um pouquinho melhor, Então, para mim, o cultivo no substrato foi um pouquinho melhor só pela quantidade de raiz.